próxima estrutura que nós iremos conversar é a lista, e ela é uma estrutura mais flexível comparada à pilha e à fila que nós estudamos anteriormente. Falo em flexibilidade porque a lista ela permite que possamos tanto inserir quanto remover elementos em qualquer posição. Então eu posso inserir e remover elementos tanto no início, quanto no meio, quanto no final da estrutura. Eu não tenho regras que definem obrigatoriedade onde inserir ou onde remover os meus elementos. Acho que um exemplo interessante para comparar o que seria uma lista de compras quando alguém vai no supermercado. Então a pessoa está criando a sua lista, ela pode acrescentar elementos em qualquer lugar da lista. Ela pode acrescentar no final, mas se ela quiser, ela pode puxar uma seta e acrescentar elementos no início ou no final da sua lista de compras. Não faz diferença aonde vai ser inserido esses nomes dos produtos que vão ser comprados no supermercado. E o mesmo raciocínio vale para quando for ser efetuada a remoção, porque eu vou remover os elementos à medida que eu for comprando os produtos no supermercado. Eu não preciso seguir a sequência que eu fiz na lista para comprar e riscar. Se eu localizei um produto que está no início da minha lista, eu posso pegar, colocar no meu carrinho e riscar. Se eu localizar o produto que está no final da minha lista, eu posso fazer a mesma coisa, riscar e colocar no carrinho. Se estiver no meio também, tanto faz. Então eu não tenho preocupação com essa questão de obrigatoriedade de executar a operação no início ou no final. Eu posso executar tanto inserção quanto remoção em qualquer local da minha estrutura. Então tem uma flexibilidade maior nesse processo. E vou demonstrar para vocês, a gente está nesse primeiro momento falando sobre a implementação, sobre os conceitos das minhas estruturas baseados em estrutura com alocação estática de memória. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que seria realizada a inserção e a remoção num vetor, tanto no início do vetor, quanto no meio, quanto no final. Então, para isso a gente está criando uma lista baseada em inserção de elementos. Então, partimos do conceito que eu tenho essa lista, que por enquanto tem apenas um elemento, que é o elemento com o valor 10 na minha estrutura. Quando eu penso em inserção no final, é a inserção mais simples possível. Porque se eu for inserir o elemento no final, eu já sei aonde está o início, qual posição é o início da minha estrutura e qual posição é o final da minha estrutura. Se eu pretendo inserir um elemento no final, basta eu pegar esse elemento e colocar na minha última posição, a ser ocupada no meu vetor. Então eu tenho um elemento só, vou acrescentar mais um elemento. A lista já possui um elemento que está na posição 0. Então se eu vou acrescentar, nesse caso do nosso exemplo, o elemento com valor 6, eu simplesmente acrescento ele na posição número 1 do vetor. Se eu fosse agora inserir outro valor no final, iria simplesmente acrescentá-lo na posição número 2 do vetor. Então é a inserção mais simples possível, é a inserção no final. Apenas coloco o meu novo elemento na próxima posição disponível do meu vetor. E lembrando que eu preciso ter o controle, assim como a gente precisava, a gente conversou muito sobre isso, tanto na pilha quanto na lista. Eu tenho uma preocupação com essas variáveis que vão armazenar para mim onde é o início da minha lista e onde é o final da minha lista. Apenas sabendo em qual posição do vetor é a posição inicial e qual posição é a posição final, que eu posso gerenciar corretamente essa inserção no final. Porque se eu sei que, por exemplo, no momento da minha inserção, a posição final é a posição 3, e eu quero inserir um novo elemento, simplesmente eu vou inseri-lo
na posição 4. Então eu preciso desse controle, manter esse controle de onde é a posição inicial e onde é a posição final da minha lista. A inserção no início, ela já é um pouquinho mais complicada que a inserção no final. Por quê? Quando eu for no exemplo aqui que está no slide de vocês, quando eu for inserir esse elemento que possui valor 2 no início da minha lista, na primeira posição da minha lista, que no caso denominada aqui no meu C, na posição 0 do meu vetor, eu já tenho um elemento na posição 0 do vetor. Então, se eu quero inserir um elemento na primeira posição, eu vou precisar obrigatoriamente de deslocar os elementos que já pertencem ao meu vetor uma posição para a direita. Então, nesse caso, se eu quero inserir o elemento com valor 2 na posição 0, eu preciso primeiro pegar o elemento que está aqui na posição número 1, que é o elemento que tem o valor 6, e colocá-lo aqui na posição 2. Depois eu vou pegar o elemento que está na posição 0, que é o elemento com valor 10, e colocá-lo na posição 1. Para que eu abra espaço no meu vetor, para que o elemento que tem o valor 2 possa ser inserido na primeira posição do meu vetor. Então, quando eu faço a inserção no início, obrigatoriamente eu tenho que executar esse deslocamento de todo o meu vetor uma posição para a direita, uma posição a mais. Então, para isso eu vou precisar de ter esse controle de onde é a posição inicial e onde é a posição final, para que eu possa deslocar os elementos uma posição para frente, para liberar o espaço lá na posição inicial, lá na posição 0, para que possa ser inserido o meu elemento na posição 0, que é a posição inicial da minha lista. Então, assim eu faço a inserção no início. Desloco todos os elementos do vetor uma posição para a direita, uma posição a mais, para liberar espaço para a inserção do elemento na primeira posição do meu vetor, que é a posição 0. Também posso realizar a minha inserção no meio da minha lista, no meio do meu vetor, em uma posição específica do meu vetor. Então, se eu quero inserir em uma posição específica, eu preciso saber que uma das possibilidades, que é a que nós vamos trabalhar nesse momento do nosso curso, é eu saber em qual posição eu quero realizar essa inserção. Então, supondo que eu quero inserir aqui o meu elemento com o valor 8 aqui na minha posição 1 do meu vetor, na segunda posição, a posição 0 está com o elemento 2, a posição 1 com o elemento 10. Então, eu quero inserir o número 8, o elemento com o valor 8, na posição 1 do meu vetor, na posição 1 da minha lista, eu preciso realizar deslocamento dos elementos subsequentes à posição que eu vou inserir para a direita. Porque, assim como eu fiz a inserção do início, se eu quero inserir o elemento aqui na posição 1, eu preciso deslocar os elementos dessa posição 1 para frente, uma posição para a direita. Para quê? Você tem que pensar, você tem que lembrar que, se eu quero inserir uma posição específica, eu preciso abrir espaço no meu vetor para realizar essa inserção. Então, se eu quero realizar a inserção na posição 1, onde está o elemento 10, primeiro eu preciso liberar espaço para poder colocar esse elemento aqui. Então, o que eu faço? Pego o elemento que está na minha última posição da minha lista, no caso a posição 2, que é o elemento com o valor 6. Passo ele para a posição 3. Pego o elemento 10, que está na posição 1. Passo ele para a posição 2, para liberar o espaço para poder, aí sim, realizar a inserção do elemento com o valor 8 na posição 1. Notem que o raciocínio para inserção no meio da minha lista, ele é bem similar à do início. Porém, quando eu faço a inserção no início, eu desloco todos
os elementos do meu vetor para a direita. Agora, quando eu faço a inserção no meio, eu desloco os elementos a partir da posição que eu vou inserir para a direita, para depois eu poder realizar a inserção. Então, essa é a teoria a respeito da operação de inserção em listas com alocação estática de memória, com utilização de vetores. Agora, mantendo essa mesma estrutura, vamos conversar sobre o processo de remoção. Então, como seria feita a remoção no final, no início e no meio da minha lista, utilizando essa pequena lista que nós criamos aqui nos slides anteriores, com os elementos 2, 8, 10 e 6. Primeiro, a remoção no final, que assim como a inserção no final, é o processo mais simples possível. Se eu quero tirar o elemento que está no final da minha lista, eu não preciso me preocupar com nenhum deslocamento. Eu apenas vou precisar de saber que, partindo desse exemplo aqui no slide de vocês, eu tinha 4 posições do meu vetor ocupadas, a posição 0, a 1, a 2 e a 3. Se eu quero remover aqui o meu elemento 6, que está na minha última posição da minha lista, eu só preciso alterar no meu código que a última posição não é mais a posição número 3. Se eu tirei o elemento com valor 6, a minha última posição agora é essa posição aqui onde está o elemento 10. Agora, a última posição ocupada da minha lista passa a ser a posição 2 do meu vetor. Então, eu posso remover facilmente, apenas removo o elemento e altero qual é a posição final da minha lista. Essa é a remoção no final. Para executar os processos de remoção no início e no meio da lista, eu vou precisar de realizar aquele deslocamento que nós realizamos quando fizemos as inserções. Porém, quando realizamos as inserções, deslocamos os elementos para a direita para liberar um espaço na minha estrutura para poder acomodar o novo elemento inserido. Quando eu faço a remoção, eu faço o contrário. Supondo que eu quero remover então o elemento no meio da minha lista, que seria o elemento com valor 8. Para que eu possa remover o da lista e para que eu não fique com esse espaço vazio no meio da minha estrutura, eu faço o deslocamento dos elementos que estão à direita do elemento que está sendo removido. Eu desloco os elementos da direita a partir da posição que está sendo removida e desloco eles para a esquerda, para que eu possa ocupar as posições que estarão disponíveis a partir da remoção desse elemento do meio da minha estrutura. Então, vou remover o elemento da posição 1, que é o elemento com valor 8. Eu retiro ele da estrutura e preciso deslocar aqui o elemento com o valor 10, que está na posição 2, preciso deslocá-lo para a posição 1, para que ele ocupe na minha lista a posição do elemento que foi removido da estrutura. Vou voltar aqui um slide atrás, apenas para dizer que caso eu tivesse mais elementos aqui à direita do elemento 10, à direita do elemento com valor 10, todas essas posições do meu vetor também precisariam ser deslocadas uma posição para a esquerda. Então, eu desloquei o 10 uma posição para a esquerda. Caso houvesse outros elementos após o 10, eles também seriam deslocados uma posição para a esquerda. Então, essa é a remoção. No meio, eu retiro o elemento da posição que eu quero executar essa remoção, e a partir daí, dessa posição para a direita,
todos os elementos precisam ser deslocados uma posição para a esquerda para ocupar espaço do elemento que foi removido. E o raciocínio para a remoção no início é bem similar. Se eu quero remover o elemento que está no início da minha estrutura, então no caso do meu slide, elemento com valor 2, se eu quero remover o elemento com valor 2, eu preciso deslocar todos os elementos que estão à direita dele uma posição para a esquerda. Então eu quero remover aqui o elemento 2, está aqui na posição 0 do vetor. Então eu preciso pegar o elemento da posição 1 e colocar na posição 0. Se eu tivesse um elemento aqui na posição 2, precisaria pegar o elemento da posição 2, colocar na posição 1. Se tivesse o elemento na posição 3, iria colocá-lo na posição 2 e por aí vai. Então eu sempre preciso, trabalhando com estruturas de alocação estática para listas, considerar no caso de remoção no início e no meio da minha estrutura esse deslocamento dos elementos para a esquerda, para poder readequar a minha estrutura. Para esse processo de readequação, tanto durante a inserção quanto em relação à remoção, utilizando vetores, eu preciso ficar atento a essas três variáveis que estão aí no slide de vocês. Primeiro, em relação ao tamanho máximo da lista, que no caso é o tamanho do meu vetor, o tamanho máximo é o tamanho que eu declaro como tamanho do meu vetor, então é o tamanho máximo que a minha lista pode possuir, a quantidade máxima de elementos que a minha lista pode possuir. Quando eu defino esse tamanho máximo do vetor, esse tamanho máximo da minha lista, eu preciso controlar para que eu nunca extrapole esse tamanho máximo durante as minhas operações, que eu não extrapole o tamanho máximo definido. Então eu preciso ter esse controle do tamanho máximo da minha lista. E preciso controlar também para os deslocamentos qual é a posição inicial e qual que é a posição final da minha lista. Então saber esse limite inferior e limite superior da lista é imprescindível para que eu possa executar essas movimentações, essas operações para inserção e remoção de elementos. Porque como nós discutimos aqui na parte teórica dos meus processos, eu sempre preciso saber onde é a posição inicial e onde é a posição final. Porque a partir de onde eu sei onde é a posição inicial e onde é a posição final, eu posso executar esses deslocamentos para poder manter a estrutura da minha lista intacta. Essa preocupação com deslocamentos ela existe porque eu estou trabalhando nesse momento com vetores, com estruturas estáticas, e acaba que esse processo de inserção e remoção, quando eu falo de posição inicial e posições intermediárias da minha lista, posições no meio da minha lista, ele precisa desse deslocamento, que às vezes é um pouco um processo que, se eu tenho uma lista muito grande, é um processo que gasta muito tempo computacional. E é um processo que talvez gaste ali uma preocupação maior do programador para conseguir controlar esses deslocamentos. Quando a gente for no próximo módulo falar de estruturas dinâmicas, então de estruturas que trabalham com ponteiros, essa preocupação com o deslocamento não vai ser mais dessa maneira. Eu não vou ter toda essa preocupação de deslocar. O processo vai ser um pouquinho mais diferente, um pouco diferente, porque não vai precisar mais de realizar o deslocamento. Mas esse conceito de saber onde está o início, onde está o final da minha estrutura e qual é o tamanho máximo de elementos que a minha estrutura pode armazenar, esses conceitos eles vão continuar sendo importantes. Por isso eu gosto de deixar bem claro aqui a necessidade de armazenar essas informações durante
os processos que eu for executar. Mostro agora para vocês aqui o código da implementação de listas com vetores. Vocês vão ver que é um código bem similar ao que a gente viu quando falamos de pilhas e de filas. Tenho aqui uma estrutura, que é a minha lista, e coloquei aqui as variáveis que eu preciso utilizar para controle da minha lista. Então, o início, a posição que é o início da minha lista, a posição que é o final da minha lista e o tamanho máximo de elementos que a minha lista possui. Estipulei aqui que a minha lista é uma lista de elementos que eu coloquei, mantive aqui que são 10 elementos para simplificar esse processo, para manter uma quantidade pequena de elementos. Então, tem uma lista, uma estrutura lista, e eu tenho aqui o início, o final dela armazenados, tamanho máximo que ela possui, que na verdade é esse 10 que está aqui, né, gente? Porque o tamanho máximo da lista é a quantidade máxima de posições que eu posso armazenar no meu vetor. Então, se eu definir que o meu vetor elementos ele possui 10 posições, tamanho máximo é 10. E tenho aqui as funções de lista vazia e lista cheia, que eu crio para que eu possa ter um controle de quando a minha lista está vazia e quando a lista está cheia, para que, se a lista estiver vazia, eu não possa executar, por exemplo, uma operação de remoção, e quando a lista estiver cheia, eu não possa, por exemplo, executar uma operação de inserção. Então, como que eu faço isso para verificar se a lista está vazia? Eu olho se a posição final dela é menos 1, porque eu inicio meu programa com a posição final da lista menos 1. Se eu coloco um elemento na lista, a posição final passa a ser 0. Se eu coloco outro elemento, a posição final passa a ser 1. Então, se a posição final é menos 1, quer dizer que a minha lista está vazia. E se minha lista estiver vazia, eu retorno 1, a minha função lista vazia, que é uma função que retorna um valor do tipo inteiro. A função lista cheia é bem similar, então ela recebe aqui como parâmetro a minha lista que eu estou trabalhando, e ela vai retornar 1 ou 0 baseado no seguinte critério. Eu tenho o tamanho máximo da lista, que foi definida no início da minha aplicação. Se a posição final da minha lista no presente momento for igual ao tamanho máximo permitido para a minha lista, quer dizer que a minha lista está cheia. E se minha lista está cheia, eu retorno 1. Caso ela não esteja cheia, eu retorno 0. Mostro para vocês agora aqui a função main. Vamos chegar aqui no início da função main. E o que eu faço nessa função? Então, eu declaro aqui algumas variáveis do tipo inteiro, que é a opção. Opção aqui, na verdade, é só para eu controlar aqui no meu menu qual é a operação que eu vou executar dentre as minhas 3 possíveis inserções, as 3 possíveis remoções, listar os elementos da lista e localizar um elemento da lista. Então, coloco aqui a opção que eu vou executar. Uma função valor, que é o valor que eu vou inserir, no caso. Uma variável posição, que é a posição que eu vou inserir ou a posição que eu vou remover o meu elemento. E uma variável auxiliar, que é usada aqui, se eu não me engano, no processo de listar os elementos da lista. Então, vamos mostrar aqui basicamente como é a chamada das minhas funções, para eu poder mostrar as funções e como elas funcionam. Então, a primeira opção que eu possuo aqui são as 3 possibilidades de inserção. Então, no início, no meio e no final da lista. Mostro para vocês aqui apenas, nesse momento, comparando aqui a primeira e a segunda possibilidade, que quando o usuário escolhe que quer realizar uma inserção, eu pergunto qual é o valor que vai ser inserido. No caso da inserção no início, então já está determinado
que a inserção vai ser realizada na posição 0. Antes de realizar a inserção, eu olho, eu faço a verificação para ver se minha lista está cheia. Se a lista estiver cheia, não vai ser realizado o processo de inserção. Vou mostrar uma mensagem falando, olha, a lista está cheia, não foi possível executar essa operação. Caso a lista não esteja cheia, aí eu vou chamar a função de inserção de início, passando como parâmetros a minha lista atual e o valor que vai ser inserido. Quando eu for executar a inserção no meio, o processo é bem similar. Qual é a diferença aqui? Então, eu vou realizar a minha inserção no meio da lista. Então, eu pergunto qual que é o valor que vai ser inserido. Olho se a minha lista está cheia. Se estiver cheia, eu mostro a mensagem que eu não posso inserir. Caso seja possível inserir, então eu quero inserir no meio da lista. E é possível inserir o elemento, a lista não está cheia, é possível realizar a inserção, eu pergunto em qual posição vai ser realizada a inserção. Se o meu usuário informar que a posição é a posição 1, a inserção é feita no início. Então, se o usuário falar que a posição aqui é a posição de início da lista, então no caso aqui da minha linguagem C, é a posição 0, o vetor começa na posição 0, não na posição 1. Então, se ele falar que é a posição 0, a inserção é feita no início. Se eu tenho aqui na minha lista, por exemplo, 3 elementos, e ele fala que eu quero inserir na posição 4, ou seja, a posição final é a posição 3. Eu quero inserir na posição final mais 1. Então, eu quero inserir no final da minha lista. Aí eu vou chamar a função inserção final. Se ele inserir, se ele colocar lá, eu tenho, então, 4 elementos na lista. Posição 0, 1, 2 e 3. Se ele digitar que a posição que ele quer inserir é menor que 0, ou é maior que 4, porque eu tenho a posição 0, 1, 2 e 3. Então, se for menor que 0 ou se for maior que 4, se ele digitar que eu quero inserir na posição 5, eu não posso inserir, porque eu só tenho a posição 0, 1, 2 e 3. Se inserir no final, a posição final é a 4. Não pode ser na posição 5, porque a posição 4 está vazia. Então, se ele falar, se ele informar que a posição é maior que o final da lista mais 1, ou for menor que a posição 0, que é a posição de início, vou mostrar para ele que a posição que eu quero inserir, que ele digitou, é uma posição inválida. E falo que eu não posso executar a operação. Agora, se ele digitar um valor intermediário da minha lista, aí eu vou chamar essa função, que é inserir meio. E ela é basicamente igual a início e final. Eu passo, os parâmetros são basicamente os mesmos. Eu passo como parâmetro a minha lista. Eu passo o valor que eu vou inserir. Agora, se for no meio da lista, eu vou precisar de passar também como parâmetro a posição que eu vou inserir. Então, é a única diferença entre a chamada de função da inserção no meio para início e fim é isso. Que se é no meio, eu preciso saber em qual posição vai ser inserido. Então, por isso eu sigo aqui essas condições para verificar se é no início, se é no fim, se é numa posição inválida, para depois dessa validação concluída eu poder perguntar a posição. Aliás, sabendo a posição, passar a posição como parâmetro para essa função inserir meio, que eu mostro para vocês posteriormente. Por último, mostro aqui a chamada da inserção no final, apenas para vocês verem que eu pergunto qual valor vai ser inserido no final da lista, o usuário digita o valor, e se a lista não estiver cheia, eu chamo a inserção no final. Se ela estiver cheia, eu falo que não posso realizar a operação. Quando discutimos ali a parte teórica da estrutura, das inserções na estrutura lista, nós vimos que a inserção no final é a inserção mais simples possível,
porque eu não preciso me preocupar com o deslocamento quando vou realizá-la. Então, a primeira função que eu mostro para vocês é aqui a minha inserção no final. A inserção no final, ela recebe como parâmetros a lista e o valor que vai ser inserido. Simplesmente eu vou aumentar 1 na posição final da minha lista. Então, se eu tenho até o momento a posição final da minha lista é a posição 2, e eu vou inserir um elemento no final da minha lista, a posição final da minha lista vai passar a ser a posição 3. Então, eu incremento em 1 qual é a posição final da minha lista. Então, eu tinha elementos na posição 0, 1 e 2. Vou inserir na 3. A posição final passa a ser 3. E o que eu faço? Eu coloco o valor que o usuário digitou em qual posição? Na posição 3. Então, no final da minha lista, apenas 2 linhas de código. Eu incremento a posição final da lista, a posição final ocupada no meu vetor, e faço a inserção do valor que o usuário digitou no meu vetor elementos na posição que é a posição final. Então, é bem simples esse processo de inserção. Agora, para eu realizar a inserção no início e no meio, eu vou precisar de controlar esses deslocamentos. Quando mostrei para vocês nos slides a inserção no início, eu falei que se eu for inserir um elemento na posição 0, eu vou precisar deslocar todo o meu vetor uma posição para a direita. E é isso que esse meu for aqui faz, isso que esse meu laço for faz. Ele pega desde a última posição do meu vetor até a primeira posição do vetor e vai fazendo esse deslocamento. Uma posição para frente, uma posição para a direita. Como que ele faz isso? Vamos exemplificar que eu tinha aqui até o momento ocupado no meu vetor as posições 0, 1, 2 e 3. Eu vou inserir um novo elemento. A posição final é a posição 3. Então, a minha variável auxiliar começa com 3. E ela vai até o início, até 0. Então, ela vai de 3 a 0. Ela vai, aqui está como alce menos menos, porque é um for decrescente. Então, começa com 3, depois vai executar com 2, com 1 e com 0. Então, eu tenho ocupado as posições 0, 1, 2 e 3. Eu vou deslocar para a direita. Como que eu faço? Pego o elemento que está na posição 3 e coloco ele na posição 4. Depois, aí eu vou decrementar o meu auxiliar. Ele vai passar a valer 2. Aí eu pego o elemento que está na posição 2 e passo para a posição 3. Depois eu pego o elemento da posição 1 e passo para a posição 2. Por fim, eu pego o elemento na posição 0 e passo ele para a posição 1. E a posição 0 agora vai estar disponível. O que eu faço depois disso? Aumento o valor aqui do meu final, porque falei com vocês que o final ele valia 3. Então, eu acrescentei um novo número, ele vai passar a valer 4. Eu preciso ter esse controle de qual é a posição final. Aumentei um elemento na lista, a posição final é incrementada em 1. E o meu valor é inserido aonde? No meu vetor elementos. Em qual posição? Na posição inicial, na posição 0. Resumidamente, o que eu fiz? Eu desloquei todos os elementos, desde o final até o início da minha lista, eu desloquei todos eles uma posição para a direita. Para quê? Para liberar um espaço lá na posição inicial, para poder pegar o elemento, o valor digitado pelo operador e colocá-lo na posição inicial da lista. Certo? E a inserção no meio é bem similar. Eu faço o mesmo deslocamento. A única diferença é que,
Quando eu desloco no início, eu desloco do final até a primeira posição, até a posição inicial do meu vetor. Desloco todo o meu vetor para a direita. Quando eu faço a inserção no meio, vocês devem lembrar que eu recebo um parâmetro a mais. Eu recebo a lista, o valor a ser inserido e recebo a posição que vai receber esse valor. Então, quando eu desloco o meu vetor da esquerda para a direita, eu desloco desde a posição final do vetor até a posição escolhida pelo usuário. Porque se o usuário falou que ele quer inserir um elemento na posição 2, eu vou deslocar todos os elementos desde o final da lista até a posição 2 para a direita. Não até o final. Desculpa, não até o início da minha lista, como a inserção do início. Então, repetindo, para inserir no meio, eu vou deslocando desde o final da minha lista até a posição que eu escolhi. Sempre eu desloco uma posição para a direita. Por exemplo, então, se eu tinha uma lista, uma estrutura lista, com as posições 0, 1, 2 e 3 ocupadas, eu quero inserir na posição 2. O que eu faço, então? A posição final é a posição 3. Eu vou percorrer a minha estrutura deslocando desde a posição 3 até a posição escolhida pelo usuário. O usuário escolheu a posição 2. Então, eu pego o elemento da posição 3 e coloco ele aonde? Na posição 3 mais 1, 4. Então, pego o elemento da posição 3 e põe na posição 4. Depois, pego o elemento da posição escolhida, que é a posição 2, e coloco ele na posição 3. Quando eu fizer isso, a posição 2 vai estar disponível para inserção. Quando ela estiver disponível para inserção, o que eu faço? Incremento o meu final para eu poder continuar com o controle de qual é a posição final ocupada na minha lista e coloco o meu valor escolhido pelo usuário na posição que ele digitou, no caso, na posição 2. Então, é similar à inserção de início. Eu desloco para a direita. Porém, na inserção de início, eu desloco o meu vetor inteiro. Na inserção do meio, eu desloco o meu vetor desde a posição que o usuário escolheu, a partir daquela posição, tudo para a direita. Então, esses seriam os processos de inserção. Aqui no meu menu principal, as chamadas de funções para remoção também são bem simples. Primeiro, a remoção no início. Para eu remover no início, simplesmente preciso saber se a lista está vazia. Se a lista estiver vazia, eu falo que eu não posso executar a operação. Se a lista não estiver vazia, eu faço a remoção e o único parâmetro que eu passo é a lista para executar a remoção. Vou pular aqui o case 5, que é a remoção no meio, para mostrar a primeira remoção no final, que é bem similar à do início. Eu olho se a lista está vazia. Se ela estiver vazia, eu falo que eu não posso executar a operação. Se ela não estiver vazia, ou seja, se ela possui elementos, eu chamo a minha função remover_fim e passo como parâmetro a lista para a remoção. Interessante destacar que essa minha função retorna para uma variável valor, que é do tipo inteiro, porque ela retorna o valor que eu estou removendo. Porque eu optei por, quando executar a remoção, mostrar através de um print qual que foi o valor que foi removido da lista. Então, eu segui essa opção. Por último, mostrando aqui a chamada de função para a remoção no meio da minha lista. Se eu quero remover no meio, eu preciso saber de qual posição eu quero remover. A partir daí, se o usuário falar que ele quer remover da posição
início, ou seja, da posição 0, que é o início da minha lista, se ele quer remover do início, eu vou chamar a função remover início. Se a posição que ele digitou for a posição final da minha lista, então a lista possui posição 0, 1, 2, 3 ocupadas, e ele digitou que quer remover da posição 3. Eu vou executar a operação de remover do final, a operação remover fim. Se ele falar que eu tenho então a posição 0, 1, 2, 3 ocupada, se ele falou que ele quer que eu remova da posição 5, a posição 5 ela não está ocupada no momento. Então, estou usando só das posições 0 a 3. Então, eu falo para ele que a posição é inválida, que eu não posso executar a operação de remoção. E se ele digitar um número que é menor que 0, faça a mesma coisa. Também é uma posição inválida, porque eu tenho ocupada, eu tenho esse controle de lista início e lista fim justamente para isso, para saber quais são as posições da minha estrutura que estão sendo usadas para a minha lista. Então, se eu estou mostrando que eu estou digitando uma posição que está fora desse intervalo, eu não posso remover um elemento de uma posição que está fora desse intervalo. Agora, se ele digitou uma posição intermediária a esse intervalo, eu chamo a função remover meio. E ela possui dois parâmetros. Remoção do início e fim, o único parâmetro utilizado é o parâmetro lista. Quando eu faço aqui o remover meio, eu tenho também o parâmetro posição, que é a posição da qual eu quero remover. Agora, como é o código dessas remoções? Mostro primeiro a remoção do final, que é a remoção mais simples porque ela não envolve deslocamento na minha estrutura. Se eu quero remover no final, eu vou pegar aqui, eu vou utilizar uma variável removido, que eu crio apenas para retorná-la no final, que é a variável que vai mostrar qual é o valor que eu removi da minha lista. Então, se eu quero remover a posição final, eu pego o elemento que está na posição final do meu vetor elementos e coloco ele nessa variável removido. Eu decremento a posição fim. Por quê? Eu tinha 5 elementos na lista. Tirei um, agora eu só tenho 4. Então a posição final da lista ela é decrementada. Eu tenho uma posição a menos a partir de agora. E retorno aqui a minha variável removido. Então eu só tirei o elemento da última posição, coloquei na variável removido e diminuí 1 na última posição. Agora os processos para remoção no início e no final. A diferença é que eles possuem antes de decrementar o final e retornar o valor do elemento removido, eu preciso do deslocamento. Primeiro, meu remover início. O remover início, ele precisa deslocar todos os elementos do meu vetor uma posição para a esquerda. Então, se eu vou tirar o meu elemento da posição inicial, eu preciso pegar todos os elementos subsequentes e deslocar uma posição para a esquerda. Como que eu faço isso? Então, eu quero remover do início. Eu vou colocar na minha variável removido o valor que está no início, na posição inicial do meu vetor elementos. Então, no caso aqui do meu code blocks, que está aqui na posição 0 do meu elemento. Então, eu pego o elemento que está na posição 0 e coloco aqui na variável removido. Faço a partir daí os deslocamentos. Como são feitos esses deslocamentos? Eu coloco na variável auxiliar o início da minha lista, então 0, né, a posição 0, e vou até a posição final da minha lista, incrementando de 1 em 1. Como que eu faço isso então? Supondo que eu tenha ocupadas no meu vetor as posições 0, 1, 2 e 3. Então, auxiliar começa com 0. O que eu faço? Eu pego a posição 0 mais 1, eu pego a posição 1,
Eu pego o valor que está na posição 1 e ponho na posição 0. Depois disso, eu pego o valor que está na posição 2 e ponho na posição 1. Eu pego o elemento que está na posição 3 e ponho na posição 2. Aí eu cheguei no final da lista. Então, desloquei os elementos da posição 1 para a posição 0. Peguei da posição 2 para a posição 1. E peguei da posição 3 e pus na posição 2. Aí eu diminuo uma posição no final, porque a posição final era a 3. Agora não é a 3 mais, agora é a 2. Porque eu desloquei todos para a esquerda. Todos da direita para a esquerda. Então, se eu desloquei todos, eu posso retornar o valor que está sendo removido. E eu já vou ter aqui, como eu alterei o valor do final da lista, eu já vou ter corretamente ali definido qual é a posição final e a posição inicial da lista. A remoção do meio é bem similar à remoção do início. Eu faço esse mesmo deslocamento dos elementos da direita para a esquerda. Mas eu não começo esse deslocamento da posição inicial da lista. Eu começo a partir da posição que o meu usuário falou que quer remover. Porque se eu tenho lá as posições 0, 1, 2, 3 e 4, e ele falar que quer remover o elemento da posição 2, então ele quer remover da posição 2. Eu vou deslocar a partir da posição 2 da direita para a esquerda, até a posição final da minha lista. Ou seja, o que eu faço? O usuário falou que é a posição 2 que ele quer. Então, minha variável removido vai ter aqui ele vai armazenar no meu vetor elementos o conteúdo da posição que eu digitei. Então, se eu digitei lá que eu quero remover da posição 2, então ele vai colocar na variável removido o que eu tenho na posição 2 do meu vetor elementos. O que é feito no deslocamento? Ele vai pegar a partir da posição 2, porque o auxiliar vai receber aqui o conteúdo de posição. Então, o auxiliar vai receber 2, e ele vai de 2 até o final da lista, então até a posição 4, de 1 em 1. O que ele faz? Ele está removendo a posição 2. O valor da posição 2 já está na variável removido. O que ele faz então? Para tirar a posição 2 da história, ele pega o que está na posição 3, 2 mais 1. Ele pega o que está na posição 3, põe na posição 2. Depois ele pega o que está na posição 4 e põe na posição 3. Ele vai até o final da lista. Então ele deslocou os dois elementos que estavam depois da posição 2, uma posição para a esquerda. Pegou o que estava na posição 3, pôs na posição 2. Pegou o que estava na posição 4, pôs na posição 3. Depois que ele fez esse deslocamento, eu posso diminuir uma posição aqui na minha lista. Então, o final da lista é uma posição a menos agora, porque eu tirei um elemento. E, por último, eu retorno o que eu tenho na minha variável removido. Criei, por último, aqui uma função diferente para localizar. Só mostrar para vocês como que eu faço a chamada desse localizar. Que é apenas uma possibilidade do usuário me falar, olha, eu quero verificar se o número 8 está na minha lista. Então, para localizar se um valor específico está na minha lista. Então, eu pergunto para o usuário qual que é o valor que ele quer tentar localizar. E a partir daí eu vou chamar essa função localizar, passando como parâmetro a lista que eu tenho e o valor que eu quero procurar dentro da minha lista. E vou retornar aqui se eu localizei ou não. Eu coloquei aqui no meu exemplo que a minha função vai retornar -1 se não localizar. E se localizar, ela vai retornar
ela vai me mostrar como resultado a posição que o elemento foi localizado. Então, vou chamar aqui localizar, passando a lista e o valor que eu quero encontrar. Se eu não localizar, ele vai me retornar -1 aqui para a variável posição. Se eu localizar, ele vai me retornar o valor da posição que eu encontrei o meu elemento. Vai me retornar a posição que eu encontrei meu elemento. Então, o que eu fiz nessa funçãozinha de localizar? Também bem simples, não tem muito segredo não. Criei uma variável auxiliar, uma variável posição, recebi como parâmetros a minha lista e o valor que eu vou localizar, e vou percorrer a minha lista. Então, coloco o auxiliar como 0 e vou percorrer desde a posição 0 até a posição final da lista. O que eu faço? Comparo se o elemento que está na minha posição 0, comecei com o auxiliar 0, é o elemento que eu estou procurando. Se ele é o elemento que eu estou procurando, eu vou retornar esse auxiliar. Se ele não for o elemento que eu estou procurando, eu passo para frente. Na verdade, até essa função, essa variável posição aqui, ela nem está sendo usada aqui. Eu nem estou usando ela, estou usando só auxiliar. Então, vamos lá. Eu pego a primeira posição, comparo com o valor. Se está na primeira posição, retorno. Se não está, eu passo auxiliar para 1. Aí eu vou olhar na posição 1, vou comparar. O elemento que eu estou procurando é o da posição 1? Não é? Incremento de novo, passo para 2. É o da posição 2? Se for, eu retorno. Se não for, eu vou percorrer a minha estrutura até a posição final. Quando chegar na posição final e eu não encontrar, aí eu retorno -1. Porque retornando -1 eu vou falar que eu não encontrei o elemento na minha lista. E se eu encontrar, eu retorno a posição que eu encontrei. Vamos executar para demonstrar para vocês. Então, vou colocar aqui um elemento qualquer aqui no início da minha estrutura. Vou começar com valor 6. E agora eu vou inserir um valor aqui no início da minha lista. Então, eu vou inserir com a opção 1, eu vou inserir antes do 6 o número 4, no início da lista. Então, agora eu vou colocar a opção 7 para eu listar os elementos da lista. Então, eu tinha o 6, coloquei o 4 no início. Agora, minha lista é 4 e 6. Agora, eu demonstro se eu quero inserir, como seria o processo de inserir no final. Então, eu quero inserir no final a opção 3. Já tenho 4 e 6, eu vou inserir aqui o número 2. Inseri o 2 no final, eu tinha na lista 4 e 6, agora eu vou listar, agora eu tenho 4, 6 e o 2, inseri no final. Agora, supondo que eu quero inserir no meio da lista, então opção 2. Se é no meio, ele vai me perguntar em qual posição eu quero inserir. Tinha feito aquela validação com vocês, olha só, se eu falar que eu quero inserir na posição, o número 5, e eu quero inserir em qual posição? Na posição 6, uma posição que não existe. Vai me falar que é uma posição inválida, que eu não posso executar a operação. E eu vou continuar tendo na minha lista os elementos 4, 6 e 2. Vou inserir de novo aqui no meio da lista, opção 2. Eu quero inserir o número 7. Eu quero inserir ele na posição 1. Então, o 4 está na posição 0, o número 6 está na posição 1. Então, se eu quero inserir o 7 na posição 1, eu vou deslocar o 6 e o 2 para a direita. E agora, mostrando o resultado, desloquei o 6 e o 2 para a direita. Então, tem agora o 4, o 7, o 6 e o 2.
Vou inserir um último número aqui no início, só para poder ficar com a lista um pouco maior, para mostrar as demais operações. Então, eu vou inserir, por exemplo, aqui o número 9 no início. E agora listando 9, 4, 7, 6 e 2. Se eu quiser localizar, então, opção 8. Eu quero localizar um número que não tem, número 1. Vai me falar, olha, o elemento não foi localizado na lista. Mostrou que eu não encontrei. Então, tem aqui 9, 4, 7, 6 e 2. Agora, eu vou colocar aqui de novo a opção 8, de localizar. E agora, eu quero localizar um elemento que a lista, que existe na lista. Eu quero localizar o elemento 7. O que ele me falou? Que o elemento 7 foi localizado na lista na posição 2. O 9 é a posição 0, o 4 é a posição 1, o 7 é a posição 2. Então, me falou que, que o elemento 7 foi localizado na posição 2. Por último, demonstro as remoções para vocês. Então, supondo que eu queira remover um elemento do final da lista, que é a remoção mais simples. Então, se eu estou removendo o final, eu estou removendo o valor 2. Tenho 9, 4, 7, 6 e 2. Removo 2. Removi o final, me falou que removeu o valor 2. E a lista agora é apenas os demais elementos. 9, 4, 7 e 6. Se eu quisesse remover um valor do meio da lista, então, opção 5. Remoção no meio. Me pergunta de qual posição eu quero remover. Supondo que eu queira remover da posição 1. Então, o que está na posição 1, o elemento da posição 1 é o elemento 4. Então, eu vou precisar deslocar. Tirando o 4, eu vou deslocar o 7 e o 6 da direita para a esquerda. Então, se eu remover o elemento da posição 1, eu vou remover o elemento 4. E a lista vai passar a ser 9, 7 e 6, correto? Então, removi a posição 1. Me fala, o valor 4 foi removido da lista. Agora eu vou mostrar a lista novamente, opção 7. Ficou o 9, o 7 e o 6. Por último, a remoção do início. Então, digito 4. Ele vai remover o 9. Então, o valor 9 foi removido da lista. E se eu listar, eu apenas possuo o 7 e o 6. Então, todas as operações estão funcionando perfeitamente. Vou remover aqui novamente do final, só para a gente finalizar aqui. Vou remover do final. Removi o 6, fiquei só com o 7. Agora eu vou remover, eu vou falar que eu quero remover do meio. Então, do meio da lista. Qual posição? A posição 0. Agora eu só possuo um elemento na lista, né, gente? Então, se eu falo que eu quero remover o elemento da posição 0, ele vai chamar a função de remoção do início. E removeu o elemento 7. Tem alguma coisa na lista agora? Vou listar. Lista vazia, não tem mais nada lá. Então, demonstrei que está tudo funcionando perfeitamente aqui nas nossas funções. Fecho aqui apenas mostrando para vocês, deixando aqui as referências que a gente utilizou para criar esse material. Na verdade, são as referências básicas da nossa disciplina, são as apostilas que estão lá na biblioteca para vocês consultarem. Deixo para vocês aqui uma tarefinha para vocês fixarem esse conteúdo. Peguem esse algoritmo que eu fiz e demonstrei para vocês aqui dos processos na lista, os que eu mostrei lá atrás de pilha e de fila, e tentem implementar isso na prática. Porque às vezes eu mostrando aqui como funciona, fica fácil de compreender, mas na hora de implementar isso na prática aparecem as dúvidas. Então deixo para vocês esse conselho. Peguem esse código que eu fiz e tentem passar isso para a parte prática. Codifiquem isso no simulador do C.
E aparecendo dúvidas, entre em contato comigo para a gente poder tirá-las à medida que aparecerem. E por último, agradeço a vocês pela atenção em assistir mais esse material elaborado. E a partir do próximo módulo, vamos começar a conversar sobre estruturas com alocação dinâmica. Então, muito obrigado.